Próxima estação, Hospital São Paulo. Fala, galera! Pra quem ainda não me conhece, eu sou Ana Caroline e vou acompanhar vocês aqui no podcast Projeto R1 São Paulo. E aí, meu povo, eu sou Marcos Marangoni, vou estar aqui toda semana junto com a Ana Caroline e junto com vocês para te ajudar a entender como é que funcionam as provas, o que você tem que ter em mente na preparação dos processos de seleção de residência médica aqui em São Paulo, principalmente nessa reta final do ano. Boa! Eu e o Marcão vamos falar sobre os editais, as características das principais instituições, então desde prova teórica, prova prática, prova multimídia, análise de currículo, entrevista e tem papo para tudo isso aqui no Projeto R1. E não é só isso, né, Aninha? A gente também vai te ajudar a jogar fora toda essa tensão excessiva e te ajudar a cuidar da sua saúde mental, que é tão importante nessa reta final, nessas últimas etapas aí da sua preparação para a prova de residência. Bora então, Marcão? Bora lá! Galera, hoje o episódio é sobre a Unifesp. A Unifesp não é a casa de ninguém daqui, mas a gente gosta da Unifesp também, né? Uma banca muito renomada aqui em São Paulo, conhecida como Escola Paulista de Medicina, a famosa Paulista. Nós temos muitos professores aqui na MED que tiveram a formação lá na Paulista, né? Uma escola muito, muito, muito conceituada. Não é à toa que é uma das queridinhas de São Paulo também, né? Chamada de Paulista e também às vezes só de escola, né? Ah, lá na escola. É. Aninha, antes de mais nada, vamos pro nosso quadro Recomenda do podcast. Meu Deus, isso virou um quadro, Marcão. Eu soube que tu fez algumas recomendações no último episódio, mas eu não sabia que tinha virado um quadro. Que chique! Virou sim, Aninha. E seguinte, o Recomenda é o nosso quadro de recomendações pra vocês, tá bom? Pra você que tá ouvindo a gente. Tá enfiado em um monte de matéria acumulada, matéria atrasada, matéria em dia, tá estudando um monte, não importa. A gente precisa de um tempo pra gente, precisa conseguir espairecer um pouquinho. Vale um filme, um livro, uma série, um lugar, uma exposição, qualquer coisa que faça você experimentar algo diferente, porque as pausas são necessárias, principalmente nesse momento, né, Aninha? Boa, Marcão. Eu vou começar. Eu vou dar uma dica para quem for vir aqui para São Paulo prestar as provas, né? São Paulo capital. Eu acho que um bom lugar para visitar é a Paulista. Quem não gosta muito de muvuca, pode ir também no Parque Ibirapuera, um dos mais conhecidos daqui. Acho muito legal, assim, se desprender um pouquinho, seja na véspera da prova, porque a gente chega muito pilhado, geralmente chega 1-2 dias antes para acontecer de não ter nenhum problema com o voo, e chega muito pilhado, com muita adrenalina. Não é a hora para ficar tocando um monte de caderno, fazer um monte de revisão esdrúxula, né, Marcão? É hora de descansar mesmo, ou mesmo depois das provas, né, quando tiver lá o chororô ou a alegria da comemoração. No meu caso, a maioria foi chororô e deu tudo certo, Marcão, então olha só. Mas é bom também, a Paulista, ela fica aberta no domingo, né? Então dá pra passear mesmo, dá pra aproveitar se estiver com mais alguns amigos aqui, conhecer os pontos turísticos e espairecer um pouco, porque é importante nessa prova, nesse processo também, né? Até porque a maioria vai fazer prova na outra semana e na outra e vira um looping eterno, até fevereiro. Ótima recomendação, Aninha. Pra quem gosta de ficar mais indoors, ou para quem quer aproveitar a viagem, às vezes vem de avião de algum lugar mais distante, eu vou deixar minha recomendação aqui, o álbum do Emicida. O Emicida é um cantor, compositor brasileiro, paulistano inclusive, e o álbum dele, Amarelo, é bem legal. Ele tem um documentário também, tá, inclusive na Netflix, que é Amarelo, é tudo pra ontem. Deixo super a recomendação, é muito emocionante, muito, muito bacana mesmo. Fica aí minha recomendação. Próxima estação, Clínicas. Desembarque pelo lado direito do trem. Bom, agora vamos para o nosso assunto do dia, a prova de residência médica da Paulista, da Unifesp. Bora, mas antes um aviso super importante, Marcão.
Galera, essa é a última instituição que a gente vai abordar em detalhes aqui no podcast, viu? Porque a gente ainda tem muito a conversar sobre esse processo, sobre as etapas do processo seletivo de maneira geral. Então, para dar espaço para esses outros temas que podem ajudar muita gente nesse momento das provas de residência, o próximo episódio não vai ser sobre instituição e edital. Combinado? É isso mesmo, Aninha. Quem quiser saber mais informações sobre os editais, basta acessar o nosso blog, o blog da Medway. Lá a gente coloca, é só você colocar blog da Medway no Google que você acha todos esses artigos com os editais e tudo mais. Aproveita lá, galera. Bom, então bora falar sobre a Unifesp, começando pelas inscrições. Marcão, fala pra gente tudo que tu sabe de data, valor, tudo. Bora! Bom, as inscrições da Prova da Paulista para ingressar agora em 2022 estão abertas até o dia 17 de novembro, às 23h59. Não caia no erro de deixar para as 23h58, né? Fazer a sua inscrição. Então, cuidado, tá bom? Se antecipa. Mas até o dia 17 de novembro à noite você consegue fazer. A taxa de inscrição é de 750 estalecas douradas, né? Rim. R$750. É dura a vida do candidato ao R1, a gente sabe, mas não tem jeito, pessoal. A gente precisa desse investimento para cumprir, para chegar no nosso sonho. E a gente já falou aqui, né, Marcão, sobre a importância de ser cringe e pagar o boleto. Mas é importante mesmo, tá, gente? Não esquece também de considerar o horário de funcionamento dos bancos. Então, enfim, não deixar isso pra trás, não comer bola, não perder a oportunidade de prestar a prova. Boleto é vida, né? É, com certeza. Agora, fica a pergunta, né? Tá, e como eu me inscrevo, Ana? Onde eu posso achar a prova da Unifesp? Bom, você pode se inscrever no site da Coreme ou da Unifesp mesmo. Aliás, é até no site da Coreme que tu vai conseguir acompanhar tudo referente ao processo seletivo. Então, atualização de editais, notas, lista de aprovados e tudo mais. Fica tudo lá disponível para todo mundo e em uma área específica do candidato. Ótimo. E uma coisa importante para falar, né, Aninha? Tem muita gente que ouve o podcast e mesmo lê os artigos do blog da Medway já com o planner do lado, mas é importante, nessa fase, ler o edital na íntegra, tá bom? Leiam o edital que vocês estão fazendo. Isso é muito importante, lá tem muita informação boa para vocês não deixarem passar nada. Como vocês já sabem, dessa dica de ler o edital todo, vamos ouvir o nosso convidado de hoje. O nosso convidado é o Matheus Carvalho, que é R1 de cirurgia na escola e compartilhou a experiência dele no concurso do ano passado, para poder te ajudar. Você que está pensando aí, perdendo sono com as provas da Paulista, fica tranquilo e ouve essa parte que a gente vai mostrar do Matheus. É isso. A gente perguntou para ele qual a dica sobre o processo seletivo em geral que ele poderia dar e olha só o que ele falou pra gente. Durante a prova, chegou numa questão, leu, não sabe, vai para a próxima. Não vai dar tempo de voltar e perder muito tempo. São 3 horas sem questões, é fazer e acreditar que está fazendo certo. Segunda coisa, durante a preparação em si, fazer provas das faculdades que você quer prestar. Tentar entender as nuances de cada uma. Não só fazer, errar e tudo bem. Não, faz, corrige a prova e tenta identificar seus pontos fracos dentro daquela prova. Segunda coisa, preparar oratória. Tem que saber defender seu currículo, tem que saber se defender, tem que se conhecer, saber seus pontos fracos, seus pontos fortes, porque vão te perguntar, e eu senti que pessoas que foram muito inseguras nas respostas foram as pessoas com piores classificações. Então, tem que saber se garantir também nesse ponto. Esse negócio da entrevista é um babado, viu, Aninha? Eu tô com memória muito recente das turmas do CR Medway. A galera sofre na entrevista. Sofre mesmo, né? Pra quem não sabe, o CR Medway é o nosso curso de prova prática, em que a gente ajuda os nossos alunos a se portar na prova de habilidades, na prova multimídia e também nas entrevistas, né? Tem simulação de entrevista. E isso é um ponto muito chave, porque a gente, na medicina, a gente não tá muito habituado a se preparar para uma entrevista, a fazer uma entrevista de emprego, né? Então, isso é muito importante. Me arrisco dizer que é a estação que a galera mais treme na base, Marcão. E que mais lembra o resto da vida, Com né? certeza. Inclusive odiando o John. Exato. Ou todas as outras pessoas que estão lá com ele, porque eu andei sabendo, Marcão, que o senhor é bem malvado também. Misericórdia, não deixa as pessoas saberem disso. Bom, muita gente se perde na insegurança do momento de entrevista mesmo, e como o Matheus disse pra gente, isso influencia bastante o resultado.
Mas isso é tema de um outro episódio. Olha, spoiler, Marcão. Ó, mas tu tem razão. A entrevista influencia mesmo, só que antes de saber o relato do Matheus sobre a entrevista, a gente vai falar um pouquinho da prova teórica. Vamos por partes, né? Que nem o Jack. Olha lá, a primeira fase, ela vai ser composta por uma prova teórica com 100 questões e são apenas 3 horas para terminar de responder tudo. Uma correria, hein, Marcão? Coração chega que bate. Misericórdia, 100 questões em 3 horas. Esse formato é praticamente o mesmo do ano passado, né, Aninha? Então, pessoal, ó, presta atenção no que o Matheus tem a dizer pra gente de como foi essa experiência que ele passou no ano passado. Foi a primeira prova que eu fiz ano passado, foi a da Paulista. E, assim, foi a que tinha o menor tempo, considerando a quantidade de questões, né? Foram 100 questões em 3 horas. Eu achei bem corrido, mas, por incrível que pareça, foi uma das provas que eu fui melhor, porque não dá tempo de voltar e pensar na questão. Então, assim, é ler, marcar o que você acha que é, ou se não sabe, já pula e deixa para voltar no final. Não dá para ficar fosforilando logo de cara em cada questão, porque senão não dá tempo. É isso, gente. Nada de empacar em questão, porque se começar a querer fosforilar muito da prova, não vai dar tempo. Eu acho que a dica que eu tenho, assim, até da minha experiência, quando eu prestei prova da Unifesp, eram 100 questões de 4 horas, né, Marcão? Só que a diferença é que na prova antiga da Unifesp, a gente tinha 5 alternativas. E ainda assim, era uma prova que dava pra fazer com bastante tranquilidade. Eu já contei pra vocês lá no episódio da USP que eu tinha a tendência de fazer e refazer a minha prova no final. E a da Unifesp foi uma das que eu saí com mais tempo sobrando fazendo isso. Justamente porque é uma prova que vai muito direto ao ponto. Ela não costuma enrolar. Os enunciados são mais curtos. É uma prova muito mais objetiva, né? Direta e reta, assim, um padrão mais decoreba, digamos, mesmo que às vezes não sejam tantos detalhes decorados assim, mas exatamente por ser mais objetiva. Então, no primeiro momento, diminuir o número de alternativas, colocar essas 100 questões em 3 horas, parece não ser um absurdo, já que dá tempo de fazer. Mas dá tempo para quem está preparado, para quem se estimula, enfim, faz a prova nesse tempo. Quem não fica muito preso em, essa questão eu tenho muita dúvida, vai para a próxima, se der, volta nela agora. Não come bola nesse ponto, senão você pode deixar de fazer bem aquelas questões que você teria muita chance de acertar. E mais do que isso, é uma das provas que talvez compense inverter a ordem e fazer na ordem que você tem mais familiaridade, né? Porque se não der tempo, nossa, a que ficou por último, que você vai fazer mais às pressas, é aquela que você já tinha maior chance de errar mesmo, de ir mal na prova, né? Então, acho que a dica é não empacar com a questão, tá em dúvida, passa pra próxima, marca uma estrelinha ali nela pra voltar depois, se for necessário. Mas, anota aí a data da prova. Ela vai ser no dia 5 de dezembro, um domingo, às 13 horas. É uma das poucas provas que rolam no período da tarde, né, Marcão? O local vai ser divulgado ainda até o dia 25 de novembro e o peso dessa primeira fase é 5 na nota total. E de praxe, né, Aninha? Vai cair conteúdo das 5 grandes áreas. Então, quem aí não curte muito uma das áreas, não tem como fugir. É uma porcentagem grande das questões e você tem que se dedicar para as grandes áreas para poder acertar as questões. Agora, para saber os focos que são priorizados em cada uma das provas da Unifesp, o Guia Estatístico da Medway ajuda bastante. É um e-book gratuito, tá bom? Esse Guia Estatístico da Medway, que você faz o download e a gente fez um levantamento dos temas que mais caíram nos últimos anos, baseado em estatística mesmo. A Unifesp, como as outras grandes escolas, segue um padrão de assuntos, tá bom? E um padrão de como esse assunto é cobrado. Como presente, a gente vai deixar o e-book aqui na descrição do episódio, porque a gente quer ver vocês brilhando na residência. Boa, bom demais, Marcão. E para fechar as informações sobre essa primeira fase, é bom saber que o gabarito sai no dia 5 de dezembro, ou seja, no mesmo dia das provas, e os resultados finais, depois dos recursos, vão ser divulgados na véspera do Natal, dia 17 de dezembro. Agora, vamos ver o que o Matheus levou para a prova e como foi no dia? Solta aí, produção. Foi a primeira vez, né, que teve prova no meio da pandemia. Então, assim, eu levei máscara extra, mas levei 2 máscaras bem confortáveis, porque eu particularmente sou orelhudo, então as máscaras ficam incomodando um pouco. Então, eu levei 2 máscaras bem
levinhas assim para fazer a prova. Toda prova eu sempre levo uma água para não precisar perder tempo saindo, são 3 horas, dá para segurar. E levei uma barrinha, assim, só para comer no meio da prova, dar uma relaxada bem rápida e voltar a fazer tudo. Na Paulista, eles separam as pessoas por áreas, então todo mundo da cirurgia fazia prova um do lado do outro, todo mundo da ginecologia e obstetrícia prova um do lado do outro. Então isso, para algumas pessoas, deu um impacto, assim, nossa, eu estou concorrendo com esses que estão do meu lado. Eu, particularmente, tinha vários amigos fazendo a prova também para cirurgia, então me senti num ambiente mais confortável, assim, foi bem tranquilo de fazer a prova. Eles dão a opção também de levar caneta, lápis, borracha, e tem bastante questão de conta na prova da Paulista, principalmente na parte de preventiva. Então, leva um lápis, faz rapidinho ali as contas que der para fazer, se achar que está perdendo muito tempo, faz as outras questões e volta depois. Dicas preciosíssimas, hein, galera? Mas como nem só de prova teórica faz-se uma aprovação na residência médica, vamos falar sobre a segunda fase. Ai, essa segunda fase. Algumas informações super importantes da segunda fase é que a gente tem que lembrar que ela vai ser composta por uma prova prática multimídia. No edital, até para ninguém ficar em dúvida, a banca coloca que a segunda fase ela é composta por uma prova multimídia e uma entrevista com análise curricular. As duas coisas acontecem em tempos diferentes. Mas por que ambas são colocadas como segunda fase? Porque quando o candidato é aprovado na primeira fase, ele com certeza vai ser submetido tanto à prova de multimídia quanto à entrevista. Então, independente do resultado dele na multimídia, ele também passará pela entrevista. Por isso que essas duas etapas são chamadas de segunda fase. Mas é o clássico que a gente chama de primeira, segunda e terceira fase. Mas vou recapitulando um pouquinho, então, o que é essa prova de multimídia, né, que a gente teme tanto? A prova de multimídia, ela vai rolar no dia 9 de janeiro, das 7 às 21 horas, então é um dia total de prova. Provavelmente os candidatos vão receber na área do candidato mesmo qual o horário que eles devem se apresentar no espaço onde vai acontecer a prova. A gente ainda não sabe qual é esse local, mas o edital já diz que ele vai ser divulgado no dia 17 de dezembro, data de convocação para a segunda fase. Também por isso é muito importante estar atento ao site da Coreme, né? Porque quando tem mudança de data, de local, tudo mais, eles disponibilizam sempre lá. Ô, Aninha, das 7 às 21 horas, o que a gente espera disso aí? Olha, Marcão, geralmente é uma prova, a gente entra bastante aflito, então a prova prática antes acontecia nesse mesmo período. A gente era colocado todos numa sala e tinha um rodízio para fazer a prova, ia para um espaço reservado, a galera só era liberada, quem estava no período da manhã, né, só é liberado quando a galera da tarde entra. Então, você não vai ficar lá das 7 às 21, mas tem que reservar esse período inteiro das 7 às 21 horas. E aí, o que é muito importante, assim, é que quando a gente começa a pensar de prova de multimídia, bate aquele desespero. E a prova da Unifesp, ela não deixa muita coisa descrita no edital de como vai ser essa prova de multimídia, né? O Matheus vai contar um pouquinho pra gente também como ele se preparou, o que tinha, e aí a gente volta dando alguns spoilers do que a gente acha que pode acontecer nesse dia. Então, eu achei difícil, assim, a preparação para essa prova específica, porque não tem muito conteúdo disponível de quem já fez, também não sabe falar muito como foi. É uma prova muito rápida, então são 50 questões em 50 minutos. Fica difícil até você dar dica para o próximo ano de como vai ser essa prova. Então, eu tentei ver o máximo de questões que incluíam imagem possíveis, assim, para chegar na hora, meio que tentar garantir algum ponto ali naquele tempo corrido. Então, eu acho que o que mais me ajudou foi conversar com quem tinha feito a prova também. Porque é uma prova que todo mundo vai mais ou menos na média. Então, o que eu daria de dica é questões de imagem, realmente tentar entender a imagem, ver o comentário de quem corrigiu a questão, mas tentando ver na imagem o que a pessoa falou. Porque muitas vezes eu via questões de imagem, pegava o comentário, achava que entendia, mas não dava muito valor na interpretação. Então, eu sofri um pouquinho com isso.
É isso, galera. A prova de multimídia não é uma novidade na Escola Paulista de Medicina, mas realmente, como eu falei, não tem muitas informações no edital. Só que a gente sabe que ela vem mantendo o mesmo padrão nos últimos anos, então agora não vai ser diferente, né? O edital, ele só fala que vai ser uma prova informatizada com conteúdo das 5 grandes áreas. Como funciona habitualmente? A gente não tem como escrever em pedra que isso vai continuar acontecendo esse ano, mas, em geral, é uma prova composta por 50 questões, de duração de 50 minutos, então 10 questões por grande área, né? 10 questões por grande área, e o próprio candidato consegue controlar o tempo, então ele tem disponível na frente dele um reloginho, um cronômetro no computador mesmo, e ele vai passando para a primeira, segunda, terceira questão e tudo mais. Algumas dicas que eu dou desse processo. Quando você tem um contador do lado no seu computador com as 50 questões. A partir do momento que você marca algum item, esse contador pinta aquela questão de uma cor diferente, sinalizando que você já a fez. Então, se você tem alguma dificuldade, tipo, nossa, eu não sei se essa é a A ou se é a B, deixa ela em branco para conseguir voltar no final. E a dica é, eu vou ter mais ou menos 1 minuto para cada estação. São vocês que controlam o tempo, então se vocês resolverem ficar 3 minutos em uma questão, vocês sabem que nas subsequentes vocês vão perder mais tempo. Então, nada de ficar enrolando, assim, é uma prova extremamente direta. Os enunciados são curtos, costumam ser curtos, né? Tem sempre um enunciado, alternativas de múltipla escolha e uma imagem complementar. E aí é tudo que a gente bate sempre no CR, né, Marcão? Quando a gente está falando de prova de multimídia, especialmente nesse padrão da Unifesp com questões múltipla escolha, o reconhecimento de padrão vai ser fundamental. Às vezes, tem que chamar a atenção no enunciado de vocês alguma característica muito importante, algo que está ali gritando como para que vocês saibam o que vocês vão procurar na imagem. Então, um paciente que está com um quadro de instabilidade, por exemplo, e mostra um eletro, pouco importa qual o ataque à arritmia que ele está apresentando, a conduta vai ser mais ou menos a mesma, sabe? Então, ter essa malícia de prova vai ser essencial para a prova de vocês. E legal a gente falar também, Aninha, que a gente tem no nosso YouTube várias provas de multimídia também, para quem quiser treinar. Se a pessoa não sabe nem o que é, do que nós estamos falando, o que é uma prova multimídia, vai lá no nosso canal do YouTube. Tem um monte de prova multimídia das diversas áreas para ajudar você a treinar, a ter esse reconhecimento do o que é uma prova multimídia, o que eu posso esperar, né? Qual o grau de dificuldade. Então, nesse estilo, né, Marcão? Perfeito. É essencial, assim, a única diferença dos nossos simulados de multimídia no YouTube é que a gente que cronometra o tempo, mas estimando mais ou menos o tempo que vocês, de fato, poderiam levar ao máximo naquela questão, considerando essa agilidade de raciocínio, né? E aí, dentro do CR, tem muito mais coisa, tem muitas provas também nesse padrão, exatamente para explorar o olho dos nossos alunos, né? Para estimular eles a reconhecer esses padrões. E o gabarito dessa segunda prova, ele vai ser liberado no dia 9 de janeiro. lembrando que tem peso 4 essa fase, tá bom, gente? Mas tá bom, e o currículo? É bem importante olhar o edital, porque as diversas bancas das especialidades, cobram coisas diferentes para colocar no currículo, tá bom? Então, olhem o edital, fica de olho, e as datas também variam de acordo com a banca. Para variar, é uma coisa que pode fazer diferença. A aprovação é feita do detalhe, né? O charme é o detalhe. Então, não come bola. E vamos escutar como é que foi essa parte para o Matheus. Currículo foi uma coisa que fez bastante diferença para mim especificamente. Eu não tinha passado entre os primeiros e na segunda fase as notas ficaram bem parecidas à prova multimídia. Então o currículo foi o diferencial realmente importante aqui. Eles cobram basicamente se você tem alguma publicação, já publicou algum artigo, quantos congressos você já participou, se já foi autor de algum capítulo de livro, mesmo que não seja o ator principal, se for um coautor, assim, tudo bem também. Aqui, especificamente, eles perguntam se você já fez estágio em banco de sangue, que lá no Rio, onde eu formei, não é algo muito comum, mas aqui em São Paulo parece que também é algo que pontua, e monitorias também, né? Monitorias é algo que eu tinha bastante no meu currículo. Então, o que eu percebi é que as pessoas vêm com um currículo não muito bom. Se você foi uma pessoa que durante a sua preparação fez alguma coisa extra, isso já faz um diferencial importante na segunda fase.
E mesmo mandando o currículo com bastante antecedência, precisa levar algumas coisas no dia da entrevista também. Então, um documento com identidade, cópia do histórico escolar e do currículo, e uma foto 3x4 recente e colorida. Todas essas características estão especificadas no edital também. Boa. A entrevista rola entre os dias 17 e 21 de janeiro de 2022, aquele calorão, os fera pondo terno pra ir lá na entrevista, né? Se vistam bastante respeito. Mas a entrevista tem só peso 1 na nota final. Sobre a arguição, é aquilo que a gente já falou aqui no podcast. A banca já tem o seu currículo. Eles já deram lá, já fizeram um checklist de se você publicou, se você fez isso ou fez aquilo. E agora eles querem conhecer você de fato. E o Matheus deu a deixa aí de que a insegurança pode atrapalhar muito nesse momento. Mas, para vocês conhecerem como é que foi no ano passado, para te ajudar nas entrevistas desse ano, melhor escutar o que ele tem a dizer. Então, eu dei uma roubadinha. Tenho 2 amigas que fizeram a entrevista no ano passado também, são minhas R2 atualmente, e elas me falaram como seria a entrevista, algo que eu estava tendo dificuldade para ver como era. E é uma entrevista bem peculiar, porque aqui na Paulista, no caso da cirurgia em si, a entrevista é em grupo. Então, são grupos de 10 pessoas, e eles fazem perguntas que querem saber tanto da sua vida pessoal, quanto da sua vida acadêmica também. Então, peguei dicas do que eles gostavam de perguntar e me preparei para responder aquelas coisas. Assim, são 3 partes da entrevista. A primeira parte, eles te dão 30 segundos para você se apresentar, defender seus pontos fortes e fracos. Isso para cada um, né? Cada um fala uma vez. A segunda parte, eles te dão 1 minuto para defender seu currículo. E aí você tem que falar os pontos fortes e os pontos fracos também. Porque eles recebem um currículo uma semana antes, então dá tempo deles pontuarem algumas coisas que você enviou. E a gente também envia um formulário eletrônico com os pontos, né, que a gente tem, eles só conferem. E na terceira parte da entrevista, eles projetam, é tudo online, né, eles projetam um slide, que são perguntas que você vai respondendo, eles te dão 2 minutos para responder perguntas, que é para conhecer você. E você vai respondendo ali à medida do que vai aparecendo, quais seus hobbies, o que você gosta de fazer, por que cirurgia, por que escolheu a Paulista, qual que você acha que é seu diferencial. Tinha até uma pergunta do que você achava da inserção da mulher no mercado da cirurgia, que é algo mais atual. E no final, tinha 30 segundos para você responder casos clínicos. Cada ano, esse caso clínico muda um pouco. No nosso ano, foi sobre ética. Então, assim, era bem simples, você não precisava saber de cirurgia em si, mas eram casos com condutas antiéticas para você dar a sua opinião e como você reagiria frente àquilo, algo do dia a dia. Então foi uma entrevista assim que eu achei, de todas que eu fiz, foi a que eu achei menos parcial, assim, porque tinham pontos muito objetivos e todo mundo respondia basicamente as mesmas perguntas, então foi mais fácil de nivelar todo mundo. Pessoal, depois de passar por todas as etapas, os resultados parciais da segunda fase saem no dia 25 de janeiro, véspera do meu aniversário, Marcão. Olha só. Super importante também. Já o resultado final, a lista dos aprovados mesmo, fica disponível no dia 4 de fevereiro. A gente tem falado isso muito aqui no podcast, Aninha, mas é necessário ter uma dedicação especial em cada etapa, galera. A gente perguntou para o Matheus se o impacto da segunda fase foi expressivo na nota dele na Unifesp. Olha só o que ele respondeu. Foi expressivo, porque todo mundo, ano passado foi o primeiro ano que foi essa prova mais corrida, de 100 questões em 3 horas. E eu percebi que as notas foram muito parecidas de quem passou, porque são poucas vagas, muita concorrência, então todo mundo ficou muito perto. Na segunda fase, quem tinha um currículo muito ruim ou não tinha uma oratória muito boa, caiu muito de posição. E já o contrário também foi verdadeiro. Quem tinha uma arguição melhor, um currículo com alguma diferença, subiu algumas posições. Isso, para mim, foi fundamental para ter passado, senão não teria passado. Bom demais, galera. As informações que o Matheus passou aqui pra gente valem ouro. Aliás, isso é uma coisa que a gente sempre recomenda, né? Conversar com quem passou pela prova ou pelo momento que vocês estão passando. Inclusive, ele disse que ele mesmo fez isso pra entender melhor sobre as fases da Unifesp e tá certíssimo.
Eu queria deixar aqui, então, nosso muito obrigado, Aninha, pro Matheus Carvalho, que hoje é R1 de Cirurgia Geral na Unifesp, deu várias dicas preciosas aí. Valeu demais, viu, Matheus? E Ana, vamos dar um reforço aqui do que não fazer no processo seletivo da Unifesp. Bora, Marcão, eu acho que a dica de ouro é não comer bola com tempo, né? Tendo Com 3 certeza. horas pra fazer a prova, não dá pra ratear, não, tem que ser muito assertivo nas questões que na hora de assinalar, né? E tomar cuidado também, essa característica da prova ser à tarde, né? Não abusar da alimentação, não bobear para começar a prova descansado, sem estar com aquela barriga cheia, né? Então, tomar cuidado com essa característica e, sem dúvida nenhuma, o tempo é muito importante. Outra característica importante é a prova multimídia e precisa de preparação específica para a prova de multimídia, né? É uma prova diferente das provas objetivas, que você bem pontuou no começo do episódio, né? Que são bem rápidas, bem claras, né? Bem objetivas. A prova multimídia é muita imagem, é muita coisa diferente das características da primeira fase. E não ter medo dessa etapa do processo seletivo, né, Marcão? Porque, como eu falei, eu passei na nota de corte para a Unifesp e também só fui aprovada por conta da prova prática, da prova de multimídia. Na minha época ainda estava rolando prova prática, agora eu que sou a velha, Marcão. Veja bem. Olha só como as coisas fáceis. Mas, enfim, é muito importante, assim, a gente cuidar com isso mesmo, porque senão a gente acaba se perdendo, acaba se desesperando e não se prepara. E ela pode ser, sim, um grande diferencial, pode te colocar pra dentro desde que você esteja preparado. Então, e estudar para multimídia vai além de fazer só as questões de multimídia mesmo, né? Reconhecer imagem, estar muito desafiado com imagens, tabelas, fluxogramas e tudo que tem direito. Boa. Pessoal, a gente está chegando no fim do episódio sobre a Unifesp, mas antes de encerrar, a gente achou válido deixar uma dica que o Mateusão soltou aqui durante a nossa conversa. Para você que está ouvindo o podcast hoje, ou que talvez vai prestar ainda no ano que vem, presta bem atenção. Me preparei durante o ano fazendo muitas questões, principalmente das faculdades que eu queria prestar. Acho que isso é um diferencial importante. Aqui, por exemplo, na Paulista, eles cobram alguns temas muito específicos. Por exemplo, cirurgia vascular é muito forte aqui. Sempre cai algumas 3 questões na prova, que não é comum em outras. Então, fazer provas daquela faculdade que você quer prestar dá um up aí na sua preparação. Show de bola, Matheus. Para você que chegou até o fim desse episódio aqui com a gente, espero que a gente tenha te ajudado demais a se sentir mais preparado e muito mais seguro para a prova de residência médica na Unifesp. Eu compartilho do mesmo sentimento da Aninha, galera. Compartilhe esse episódio com os colegas e mandem os feedbacks do que vocês estão achando da segunda temporada do podcast Projeto R1 São Paulo no nosso Instagram e em todas as redes sociais da Medway que vocês têm aqui na descrição do episódio. A gente quer ouvir vocês. Lembrando que a partir da semana que vem a gente vai focar menos nas instituições para se aprofundar em outros temas que vão fazer total diferença para você nessa reta final, beleza? Um beijão e a gente se encontra de novo na próxima quinta-feira. Beijão, galera. Até mais.